Olá pessoal, vamos então para a nossa aula sobre a segunda semana de desenvolvimento humano, S2. Bora lá. Tô apanhando aqui do computador. Então, primeira coisa que a gente vai estudar, né? Aqui está o conceito, terminando o seu processo de nidação que começou lá, né? Na semana passada, vai terminar aqui no 12º dia. Mas antes de terminar, a gente vai estudar o que desse conceito? Então, vamos estudar a formação da cavidade amniótica do disco embrionário. Um dia você foi um disco. E do saco vitelínico. Como assim, professor? Ó, primeiro, a gente tem que entender que cara que é esse aqui, ó, que é o chamado de sincício trofoblasto. Primeira coisa aqui é esse tal de sincício. Que diabo é isso? Sincício é quando você não tem várias células uma do lado da outra, como você tem aqui, ó, no citotrofoblasto, como você tem aqui no amnion, né? Essas aqui são células uma do lado da outra. E no sincício não são células. As membranas se fundem e viram um conjunto só celular, como se fosse uma célula gigante com um monte de núcleo. E as membranas celulares que separam elas desaparecem. Ah, que interessante, mas qual a vantagem adaptativa disso, né? Por que Deus quis fazer isso? Porque é para proteger o concepto do nosso sistema imune. O sistema imune do nosso não, né? Da mãe. O sistema imune da mãe, ele poderia atacar o concepto, né? E entender, identificar algumas proteínas que são formadas ali no concepto como proteínas estranhas e desencadear um ataque contra ele. Para isso não acontecer, esse sincício se desenvolve. E o sincício, como é que ele consegue proteger o concepto? Ele protege o concepto porque ele impede a entrada das células do sistema imune. Como assim, professor? Veja, as células do sistema imune, elas estão, os neutrófilos, né? Eles estão lá na sua corrente sanguínea. Quando tem um sinal químico para eles, que tem algum invasor, eles saem da corrente sanguínea, atravessando a parede do vaso e se esgueiam entre as células no espaço extracelular. Ele passa pelo espaço entre as células. Assim ele consegue atravessar um tecido e chegar até o seu alvo. Nesse caso, ele não consegue passar entre as células. Por quê? Porque é um sincício. É uma célula só. Ele não vê isso aqui como um monte de célula para ele passar no meio. Não tem o meio para ele passar. Não há um espaço entre uma célula e outra para ele passar. Por isso, o sincício tem uma proteção imunológica, né, contra um ataque do sistema imune, porque ele impede as células de atravessarem ele e chegarem até o concepto. Então, por isso, essa é a principal função, né, do sincício no início do desenvolvimento. E esse sincício, né, à medida que ele vai crescendo, né, ele surge de células do citotrofoblasto, ou seja, são essas células aqui, ó, elas se multiplicam e à medida que elas se multiplicam, elas vão preenchendo, elas migram aqui para o sincício, fundem a membrana, passam a fazer parte do sincício e o sincício começa a crescer. Como que ele cresce sobre o tecido do útero? Ele emite sinais, aquele sinal que todo mundo queria ter, para fazer com a concorrente ou com o concorrente. Que sinal? O sinal em que você aperta um receptor e a célula entra em apoptose, ou seja, em morte celular, ou seja, você encosta o dedo e fala, morra. É o que ele faz com as células do útero. Ele manda um sinal e esse sinal faz com que essas células, chamadas de células decíduas, elas entram em processo de apoptose e se autodigerem e dão ao sincício todos os nutrientes, todos os carboidratos, proteínas, lipídios que existiam nessas células passam a nutrir o sincício. E então o sincício agora ocupa o espaço daquela célula e se desenvolve se nutrindo daquela célula através desse processo da morte celular programada, né? Que aí você vai ver lá na biologia celular os detalhes desse processo. Mas é assim que ele vai crescendo, vai se expandindo. Ele provoca a morte celular programada das células à sua volta, que além de morrer e liberar espaço para ele, servem de nutriente para ele se desenvolver. Né? Outra função muito importante do sincício é a produção do HCG. O HCG é o hormônio da gonadotropina coriônica. Esse hormônio ele tem várias funções. Né? A principal
as principais, vamos assim dizer, né? Manter o corpo lúteo. Mantendo o corpo lúteo, ou seja, impedindo que o corpo lúteo se torne um corpo de Albrecht, impedindo que o corpo lúteo seja desfeito, né? Ele mantém a produção de progesterona. E a progesterona per si vai manter toda a estrutura do endométrio para nutrir o embrião. Ele também sinaliza para o sistema imunológico, conferindo uma proteção imunológica aqui, né? Através de sinalização química, né? E ele também é usado no teste de gravidez. Existem mais outras funções, mas o nosso curso não é fisiologia, né? Então a gente não vai entrar em mais detalhes. Mas as principais funções estão aqui, né? Quando faz o exame de gravidez, testa a concentração desse hormônio. Se a mulher tem a concentração desse hormônio, é porque ele tem esse sincício aqui e esse sincício fabricou esse hormônio. Né? E aqui esse hormônio só é fabricado se tiver o sincício, e o sincício só vai estar aqui se tiver quem? Se tiver o concepto, né? Então, por isso ele é usado como um exame de gravidez. E agora, vamos viajar no tempo. Por quê? Esses dois camaradas aqui, ó, o epiblasto, que são essas células azulzinhas compridinhas aqui, colunares, e o hipoblasto, que são essas células pintadas em amarelos aqui, que são mais cúbicas. O conjunto das duas forma uma coisa chamada disco embrionário bilaminar. É isso que você foi um dia. É desse disco que vai sair você, que saiu você. É esse disco que vão formar todos os tecidos do embrião. Todo o resto que você está vendo aí são acessórios, né? Então, para ajudar você a lembrar que um dia você... Pronto, acabou. Agora você não esquece que um dia você foi um disco. As outras estruturas que são formadas aqui é o amnion, que é esse conjuntinho de células aqui, e a cavidade amniótica. E também a membrana exocelômica e a cavidade celômica, como está mostrado aqui, ó. A cavidade exocelômica e a membrana exocelômica. Continuando aqui no desenvolvimento dessas primeiras estruturas, né? Já vimos aqui a cavidade amniônica e o amnion, né? O disco embrionário, porque um dia você foi um disco dos anos 70. Não, dos anos 70 fui eu, né? Nos anos 70 eu era um disco. Continuando, terminando essa primeira fase, o que vai acontecer? Quem que vai aparecer aqui? Quem que vai aparecer? O mesoderma extraembrionário, que é esse camaradinho aqui, ó, lilás. Acho que esse é lilás, né? Não sei muito bem as cores, eu me confundo todo com as cores. Mas aqui, qualquer que seja essa cor aqui, que eu acho que é lilás, não sei nem como é que fala, é o mesoderma extraembrionário. Esse é um elemento, a gente vai observar o desenvolvimento dele daqui para frente, né? Esse mesoderma embrionário, ele permite a formação de quem? Do saco vitelínico primário, né? Só para recordar, de onde veio esse saco vitelínico primário? Veio daqui, ó, da cavidade exocelômica, né? Então, que era a cavidade exocelômica, virou agora o saco vitelínico primário, certo? Cercado pelo mesoderma. E você tem aqui ao início da formação das lacunas. Essas lacunas aqui, elas vão ser preenchidas por sangue materno. É o início da circulação útero-placentária, né? Isso aqui vai se desenvolver mais, tá? Que é o início, não? Então, nessa primeira parte aqui, nós já temos, então, a formação, né? Perdão, do saco vitelínico, né? Tá aqui, ó, saco vitelínico, né? O disco embrionário e a cavidade amniótica. Então aqui, ó, tá entregue as três primeiras estruturas. Qual que a gente vai aprender agora? Qual estrutura a gente vai ver agora? Agora a gente vai estudar o outro saco, que é um saco, o outro saco agora. É o saco coriônico, né? Como que vai acontecer o desenvolvimento do saco coriônico? Bom, primeiro, o que vai acontecer aqui é que essas lacunas vão ficar maiores e, além de receber o sangue materno, vão começar a receber o quê? O glicogênio, as proteínas e os nutrientes das glândulas que estão ali no endométrio, né? Isso aí, como eu já falei, é o início da circulação, né, útero-placentária, né? Então, isso segue o seu desenvolvimento. O mesoderma extraembrionário está aqui, né? E no 10º dia forma esse tampão aqui, ó. Quando forma esse tampão, você sabe que você está no 10º dia de desenvolvimento. Está quase terminando o processo de nidação, né? Vai terminar quando esse tampão desaparecer, que é agora, no 12º dia, o tampão desaparece. O desaparecimento do tampão no 12º dia confere a implantação completa do embrião, certo? Voltando aqui,
né, nós temos a rede lacunar, já continua o seu desenvolvimento, né, como eu falei. E agora, dentro do mesoderma, né, vai aparecer quem agora? O espaço celômico. Esse espaço celômico vai começar a aparecer e vai se desenvolver aqui. A gente já vai ver o que vai acontecer com ele, né? E lembrando que ele nasce dentro do mesoderma extraembrionário. Aqui nós temos o mesoderma, ele foi dividido em duas partes pelo desenvolvimento, né, dos celomas que começaram a surgir dentro dele. Aqui, ó, esse aqui, ó, esse espaço celômico desenvolveu muito. Se juntaram e criaram quem? Separaram o mesoderma em duas partes. Uma que a gente chama de somático, que é esse de fora aqui, ó, que passa por cima do âmnion e por baixo do citotrofoblasto. E o outro que a gente chama de esplâncnico. Esse esplâncnico, né, ele vai envolver o saco vitelínico, que aqui está se dividindo já entre primário e secundário. Já a gente vai ver essa divisão. Então, você tem aqui, ó, no meio do mesoderma, o celoma, né, que começou a nascer lá na imagem anterior, né, e se desenvolveu separando o mesoderma em dois, somático e esplâncnico, certo? E aqui você tem, então, o tal saco coriônico sendo formado, certo? O início do desenvolvimento do saco coriônico, onde envolve todas as estruturas. Já já a gente vai falar dessas três estruturas aqui que formam ele, né? Já agora. O mesoderma, somático, extraembrionário. Lembra que o mesoderma foi separado em somático e esplâncnico? O somático, ó, ele faz parte do saco coriônico, junto com as células do citotrofoblasto e com quem? Com as redes lacunares. Esse conjunto aqui forma o saco coriônico, né? E em seguida começam o desenvolvimento, a gente vai falar mais aqui agora, das vilosidades coriônicas, né? Aqui só para identificar o saco vitelínico, né? Agora ele é dividido em duas partes, o secundário e o primário, o secundário e o primário. E aqui você tem o citotrofoblasto, começa a formar células que começam a formar um aglomerado de células que começam a invadir o sincício. Ele forma as células do sincício, mas essas aqui não. Essas aqui, elas estão penetrando no sincício, né? E essas células que vão dar origem, no futuro, lá a gente vai ver, as vilosidades coriônicas da placenta, ok? E você tem a formação do pedúnculo de conexão. Que pedúnculo vai segurar quem? Vai segurar esses caras que estão aqui, ó. Vai segurar, né, o embrião. Quem que é o embrião? Você quando era discal, ou eu quando era discal, né? O embrião, o saco vitelínico secundário, né, e a cavidade coriônica. Que cavidade coriônica é essa? Vamos ficar mais fácil aqui, ó. Aqui é o saco coriônico e tudo que está dentro dele é chamado de cavidade coriônica, certo? E como que é o saco coriônico? Aqui tem o saco coriônico já completamente desenvolvido em detalhes. Então vamos lá. Mas vocês vão ver que de novo são as mesmas três estruturas. Olha lá, ó. Aqui o mesoderma somático, né? Você tem formando ele junto com o mesoderma o sincício, né, as vilosidades coriônicas e, né, as lacunas, né, o sistema de lacuna, né, formado aqui dentro do sincício, né. Essas três estruturas vão formar o chamado saco coriônico, né. Aqui é um corte transversal, aqui é um corte longitudinal. Então você está vendo aqui as células do sincício, do citotrofoblasto e do sincício, certo? E aqui então a cavidade coriônica. Então está descrito o desenvolvimento do saco coriônico, certo? Formado por essas três estruturas que eu falei aqui. Beleza? E por último, a gente vai ver agora os locais de implantação, né, desse concepto, né? Nós marcamos, o local ideal é o útero, né? Mas ele pode acontecer fora do útero, que a gente fala de nidação ou de gravidez ectópica, né? Geralmente na trompa ou no mesentério. Embora, quando ele vá aqui no útero, no ósteo ou aqui no cervical, também é considerado ectópica, embora esteja no útero. As letras que estão aqui representadas, elas representam a frequência de ocorrência desse tipo de nidação. Então, a letra A é o mais frequente, né? Na sequência, a letra B. Então, A e B são os mais frequentes. Então, é mais frequente ele nidar na ampola, né? E faz sentido. Por quê? Porque é na ampola que ocorre a fecundação, né? Nesse caso, o motor não funcionou e não pôde andar, né? Não se deslocou. Depois, você tem aqui C, D e E no istmo, ou seja, ele pode se implantar no caminho, né? Indo para o útero. Né? Aí você tem aqui no F, menos provável ainda, que é no infundíbulo, né?
E depois aqui no mesentério. E por último, no ovário menos frequente. Então, de A a H aqui é do mais frequente para o menos frequente. E aqui nós temos então um resuminho do que a gente viu hoje nessa aula de segunda semana de desenvolvimento, né? A formação da cavidade amniótica, o disco embrionário, você quando era um disco,